Então, nós vamos dar prosseguimento às aulas do nosso curso. Nós estamos terminando o módulo 3, tá? Cada módulo ele tem aproximadamente um mês de aula. Então, nós tivemos o módulo 1, agora o módulo 2. O módulo 1 foi aquele módulo de descrição da profissão, a parte legislativa, né, as leis, as normas. O módulo 2 foi a parte daquelas especialidades odontológicas que eu comentei com vocês, instrumental, material, e o módulo 3, anatomia. Então, nós estamos hoje, teoricamente, na última ou penúltima aula sobre anatomia, tá bom? O tema é gostoso, o tema é legal, por favor participem, o microfone está aí à disposição de vocês, só ligar o microfone aí da câmera, do celular, para a gente tirar essas dúvidas aí. A aula de hoje, provavelmente, ela só vai terminar semana que vem lá na sala de aula da BO, tá? Quando a gente vai poder se rever. Porque talvez eu não consiga dar todo o conteúdo hoje. Mas eu vou adiantar bastante hoje, tá? Eu vou adiantar bastante o conteúdo. Então, o que nós vamos discutir? Tá? Nós vamos discutir anatomia bucal, que é a anatomia da boca, anatomia dentária, anatomia dos dentes, a cronologia de erupção dentária, tá? Que é quando nascem e quando caem os dentes, quando erupcionam e esfoliam, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Anatomia do periodonto, periodonto, aquelas estruturas ao redor do dente. A nomenclatura FDI, que é FDI, na verdade, que é Federação Dentária Internacional, que aí vocês vão aprender os números dos dentes. E por último, nós vamos fazer uma atividade, etc., de preenchimento de odontograma aí, a ficha do dentista, o prontuário do dentista. Olha que interessante. Já no começo do curso você tem instrumentais odontológicos, tem as especialidades e já aprende o nome, número e aprende a preencher a ficha do dentista. Quer dizer, você tem logo no começo do curso e a partir do mês de maio você já vai ter a parte de biossegurança, que é a parte de esterilização de material, desinfecção lá dos materiais do dentista. Então vocês têm nos 4 primeiros meses do curso praticamente a parte mais importante já para vocês poderem fazer os estágios, já para vocês poderem atuar na área. Então eu vou começar falando da anatomia bucal para o ASB. Eu comentei na aula passada e nas outras aulas de anatomia que o que vocês estão tendo de anatomia, pessoal, é o básico do básico, porque é um curso aqui de ASB. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, e aí vai procurar um curso de odonto, alguma coisa assim, tá bom? Então, todos vocês aqui, no caso, né, já têm aí o segundo grau completo, ou estão terminando aí o segundo grau, acho que só o caso do Gabriel que ainda está estudando, mas vocês já tiveram, em determinado momento da vida de vocês, o básico da biologia lá, sobre células, tecidos, coisas do tipo. Eu poderia ficar aqui falando disso, falando de célula, falando de um monte de coisas de biologia. Só que eu acho que nós vivemos atualmente um mundo diferente, em que o aprendizado ele não vem só do professor ou só da aula. O aprendizado a pessoa consegue pela internet, pelo YouTube. Então, eu já optei por começar falando daquilo que realmente nos interessa, tá? Que é falar um pouquinho do sistema digestório, né? Sistema digestório, sistema digestivo. O corpo humano ele é formado por uma série de sistemas. Sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema digestório, antigamente chamado de sistema digestivo, sistema excretor, sistema nervoso. O corpo humano é formado por uma série de sistemas. E por que você vai falar especificamente do sistema digestório, professor? Porque a boca, que é o nosso foco de estudo principal, afinal de contas, vocês estão num curso de formação de auxiliar em saúde bucal, a boca, ela é o primeiro órgão do sistema digestório. A boca é o início de tudo.
tá? Então, é importante nós estudarmos ou vermos alguma coisa, vou passar rapidamente sobre isso, em relação ao sistema digestório. Qual que é a função do sistema digestório? É importante que a gente entenda que para o corpo humano funcionar, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de oxigênio e de glicose, açúcar, né? Que isso é proveniente dos alimentos. E o oxigênio é proveniente do ar atmosférico que nós respiramos. Então, o corpo humano, para ele funcionar, para as células funcionarem, elas precisam de oxigênio, elas precisam de energia. O corpo humano precisa de energia. E essa energia, ela é dependente do oxigênio que nós respiramos e ela é dependente da glicose, na verdade, o açúcar, os alimentos que nós ingerimos, tá certo? É o sistema digestório o órgão que vai metabolizar esses alimentos, tá? Metabolizando os alimentos, fazendo ali a absorção desses alimentos e a eliminação desses produtos sólidos, tá? Então, o sistema digestório, você obtém o alimento, né, para a energia do corpo humano, você ingere esse alimento na boca, essa digestão já começa ali na boca, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Esses alimentos fazem ali todo o trajeto do sistema digestório, do sistema digestivo, e lá na região do intestino, o alimento ele já está bastante degradado em pequenos pedacinhos que nós vamos chamar de moléculas. Essas moléculas que lá em cima na boca ainda era o alimento. E aí o alimento você vai mastigando, etc. Ele vai chegar em pequenos pedacinhos lá no estômago, do intestino. Lá no intestino, essas moléculas elas vão passar de dentro do sistema digestivo para a sua corrente sanguínea, né? Quer ver um exemplo para você entender o que eu estou falando? Às vezes você está lá meio fraco de manhã, você acorda de manhã, você está ali meio fraco, meio zonzo, né? Tá com aquela fominha de manhã, precisa comer alguma coisa. Você come ali um pãozinho, toma ali um leite com açúcar, um Toddy ali, um iogurte, rapidamente você já se sente melhor. Por quê? Esse alimento entrou pela sua boca, ele foi sendo digerido, ele foi sendo metabolizado dentro do seu sistema digestório, e lá no intestino, esse alimento já chega na forma de moléculas, ele é absorvido, e aí isso entra na sua corrente sanguínea. E essa informação chega lá no cérebro e te dá uma levantada, tá? Então, a importância do sistema digestório, a gente dá uma olhada nele, porque a boca é o primeiro órgão do sistema digestório, tá certo? Então, qual é a composição aí do sistema digestório? Então, você tem lá a úvula, faringe, esôfago, cárdia, que é aquela válvula, né, que quando o alimento volta, a gente sente o refluxo, né, muito comum em crianças, em bebês. O estômago, o piloro, o pâncreas, o fígado, o pâncreas que produz a insulina, né, que tanto faz falta para os diabéticos. O fígado, que é um órgão muito importante, que ele metaboliza o álcool, metaboliza medicamentos, uma série de substâncias químicas do corpo, a vesícula biliar, duodeno, jejunum, íleo, válvula iliocecal, apêndice vermiforme, né? Sécum, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e esfíncter anal. Não vou entrar muito em detalhes aqui sobre as questões do intestino, tá? Sobre a questão do sistema digestório, mas o que é importante a gente saber? Que o sistema digestório, ele é um sistema que começa lá na boca. Então vamos pegar aqui, ó, por que ele é importante? A cavidade bucal ou boca, guarde isso. Nós na odonto, vocês vão ver os dentistas falando no consultório, tem hora que eles falam boca, tem hora que o dentista fala cavidade bucal, tem hora que o dentista fala cavidade oral, é tudo a mesma coisa, tá? Boca, faringe, esôfago, né? Depois você vai ter os órgãos aqui do chamado sistema digestório, né? Alto, né? O fígado, o estômago. Então, aquela cirurgia lá de redução do estômago, né?
Então os caras reduzem um pedaço do estômago aqui, e aí a pessoa come só um pouquinho, já dá uma sensação de saciedade, parece que a pessoa já comeu bastante, ela diminui o apetite, diminui a fome, e a pessoa perde peso aí. O pâncreas, ele fica aqui, é do sistema digestório, intestino grosso, intestino delgado, até o ânus aí. Então, nós temos aqui todo o sistema digestório. Aqui vocês estão vendo o movimento, né, dos alimentos pelo sistema digestório. Tudo bem? Tranquilo? Então, por que que nós na odonto, aí na área de saúde bucal, falamos de sistema digestório? Porque a boca é o início do sistema digestório. Então, a boca ou cavidade bucal é o primeiro segmento aí do sistema digestório, tá certo? Delimitada por 6 paredes. Vamos ver o que que significa essa história de 6 paredes. Olha para essa boca aqui. Imagine uma boca fechada. A boca, ela é como se fosse uma caixa, tá? Ela vai ter as paredes laterais, ela vai ter um teto, ela vai ter a parte de cima, ela vai ter a parte de baixo, ela vai ter a parte da frente e ela vai ter a parte do fundo. Então imagine o local onde você está nesse momento aí na sua casa, tá? Onde você está nesse momento é um cômodo, uma sala, um quarto, uma cozinha, não importa onde você está. Provavelmente de frente para você tem uma parede. Atrás de você tem outra parede. Dos seus lados tem 2 paredes, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Tem um teto onde você está e tem o piso onde você está sentado. Imagine que a boca seja uma sala, seja uma caixa com 6 paredes. Então vamos entender como que são as delimitações dessas paredes aí, tá? Então aqui, ó, na frente, na região anterior, lembra aquela história de anterior, posterior? Anterior é tudo que está para frente. Aqui na região anterior, a gente vai chamar de limite anterior, tá? Ou parede anterior, é a mesma coisa. Você tem os lábios. Então imagine que nesse momento, a sala onde você está, imagina que ela seja uma boca. A parede da frente, na sua frente, seria os lábios. Vamos lá para a parte de trás agora. Lá na parte de trás, existe uma estrutura, tá certo? Que a gente já viu na aula passada, mas eu vou voltar a falar disso hoje. É o chamado palato mole, é o começo da garganta, é o fundo da boca. Então a parede que está atrás de você, ela é chamada de palato mole, ou limite posterior. Guarde o seguinte, limite anterior da boca. Nós estamos delimitando a boca para que você conheça as estruturas da boca, você sabe onde começa a boca, onde termina a boca. A ideia é essa. Na frente, parede anterior, limite anterior, lábios. Parede posterior, limite posterior, palato mole. Fica atrás do palato, do céu da boca, mas como não tem osso, chama-se palato mole. Vamos por teto agora. O céu da boca é o limite superior, é o teto de onde você está. Então, o teto da cavidade bucal é chamado de palato duro, tá bom? Limite inferior da boca, o que está abaixo, o piso da boca, é a língua, tá certo? E adivinha o que tem nas laterais da boca? As bochechas, que são os limites laterais. Então, parede anterior, os lábios, parede posterior, palato mole, parede superior, palato duro, parede inferior, a língua e nas laterais as suas bochechas. Essa é a área de atuação do dentista, a cavidade bucal, né? Claro que agora com a ROF, né, a harmonização orofacial, a área de atuação do dentista aumentou bastante. A bucomaxilo, a cirurgia maxilofacial, a área de atuação do dentista já era maior. Mas a área principal de atuação do dentista é dentro desses limites que eu falei para vocês. Na frente, os lábios. Então, tudo que está até os lábios, até o palato mole, até o céu da boca, até a língua e até as bochechas, tudo que existe ali dentro é a área de atuação do dentista. Tá? Então, tem uma foto bonita aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, lábio superior. Aqui é o palato duro, que é o céu da boca. Aqui é o palato mole, a língua.
lábio inferior. A pessoa com os lábios fechados é a parede anterior, ó. Olha a parede anterior, ó, aqui, ó. Olhando para mim aqui, ó. Parede anterior, tá? Paredes laterais são as bochechas, tá? Então aqui está tudo que eu acabei de falar. Parede anterior, os lábios, paredes laterais, as bochechas, parede posterior, o palato mole, palato duro é a parede superior e a parede inferior é o assoalho bucal ou a língua, tá bom? Pessoal, a boca, ela é dividida em duas partes. Então, a divisão da cavidade bucal. Cavidade bucal e boca é a mesma coisa. A cavidade bucal, ela é dividida em duas partes. O chamado vestíbulo da boca e a chamada cavidade bucal propriamente dita. Não se preocupa muito com isso. Isso pode cair aí numa seleção, numa prova, num concurso. O que significa isso? A boca, o que nós vimos é a cavidade bucal, limite anterior, lábios, palato mole, bochechas, língua, assoalho bucal e palato duro. Só que o que acontece? Tem uma parte da boca que fica atrás dos dentes. Então imagina você nesse momento, você está de boquinha fechada. Atrás dos seus dentes não está a língua e não está o fundo da boca? Isso tem um nome. Chama-se cavidade bucal propriamente dita. É o que está atrás dos dentes. O que está à frente dos dentes, tá? Que fica entre os dentes, as bochechas e os lábios, o que está à frente dos dentes chama-se vestíbulo da boca, tá? Então a boca, você tem a boca e você tem os dentes. O que está à frente dos dentes, até o lábio e até as bochechas, né? Você tem o vestíbulo, é a parte da frente da boca. E atrás dos dentes, você tem a chamada cavidade bucal propriamente dita, tá? Então, o vestíbulo da boca é o espaço situado entre os lábios e bochechas externamente, e os dentes e a gengiva internamente. Bom, aqui nós temos, e vocês não precisam se preocupar com essas palavras aqui, filtro, arco palato-faríngeo, úvula. O que vocês precisam saber daqui, ó? Aqui nós temos a língua, aqui a região do palato mole, ó, região de palato mole, tá? Os lábios, os dentes, né? Vocês têm uma visão geral da cavidade bucal aí. Quem for estudar odonto e por aí vai, aí você vai precisar estudar outras coisas aí. Falar um pouquinho da língua agora, tá? A língua, ela é um órgão muscular. Por que muscular? Porque ela é formada por músculos e ela é ímpar. O que significa ímpar? É uma só, de forma cônica, revestida por mucosa, situada na cavidade bucal entre as arcadas dentárias. Olha que bacana aí a língua, né? A língua está ali entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Qual que é a função da língua, moçada? A indução à salivação, a formação e movimentação do bolo alimentar, ela inicia a quebra e processa a deglutição. Pessoal, a língua, vocês não têm noção da importância dela. Ela é muito importante. E às vezes a gente, quando tem contato, né, com pacientes sequelados, o que é um paciente sequelado? É um paciente que, por exemplo, teve um câncer de língua e teve que fazer cirurgia para remover a língua, tá? E aí, como você convive com pessoas assim, eu já tive a oportunidade de conviver, você começa a ver como a língua ela é fundamental para uma pessoa viver com qualidade de vida, tá? Porque imagine o seguinte, uma pessoa quando perde a língua, ela perde a capacidade de falar, ela perde a capacidade de comer pela boca, porque ela não consegue deglutir, tá? E fora outros problemas que a pessoa vai ter. Por quê, pessoal? Né, eu estou dando o um exemplo aqui de alguém que perdeu o órgão língua, para mostrar para vocês as funções da língua. Por exemplo, indução à salivação. Então, a língua, quando você come, a língua se movimenta, quando você está mastigando ali, né? A língua se movimenta, o alimento mistura-se à saliva, forma o chamado bolo alimentar,
que vai ser jogado lá para a região da orofaringe, que é o início da garganta, para esse alimento entrar no sistema digestório, tá? Então, a língua ela é fundamental na deglutição. Uma pessoa que tem dificuldades na movimentação da língua, às vezes a pessoa, por exemplo, ela sofre um AVE, que é um acidente vascular encefálico, antigamente chamado de AVC. O termo correto é AVE, tá? Pessoal, os antigos chamavam de derrame. Tem pessoas que sofrem derrame que a língua fica paralisada de forma permanente. E a pessoa não consegue falar mais, não consegue comer pela boca, porque ela não consegue deglutir os alimentos. Então, a importância da língua é fundamental. Então, acho que por esse videozinho aqui fica claro a importância da língua. Porque quando você mastiga, ó, a língua ajuda o alimento a ser misturado, o alimento forma o chamado bolo alimentar, e olha o que a língua faz, ó, joga o alimento para a região da orofaringe e faringe, tá? Então a importância da língua aí. Então tá aqui a língua, bem bonitona aí para vocês verem. Aqui nós temos uma língua para vocês verem as estruturas da língua. Então aqui você tem a língua, ela é cheia dessas ranhuras e dessas bolinhas bem pequenininhas que nós chamamos de papilas, tá? Essas papilas que existem na língua, elas têm uma função muito importante, que é a função da questão do sabor, de detectar os sabores. Então imagina quando você come alguma coisa, você sente o sabor doce, salgado, amargo, azedo, graças às papilas que existem na língua, tá bom? É muito comum pessoas perderem essas papilas. Então, pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, idosos, quando a pessoa está muito senil, já ficou bem velhinha, ela pode perder muitas papilas da língua, e aí o idoso começa a se queixar que come alimentos e não sente o sabor desses alimentos. Isso às vezes gera até problemas nutricionais no idoso, porque ele começa a falar, ai meu filho, eu não vou comer mais nada, porque eu como, eu não sinto sabor, e por aí vai. Agora, na pandemia da Covid-19, o que você teve em relação à língua? Você teve a questão da perda do paladar. Então, a Covid, né, o vírus, o SARS-CoV-2, ele atua, ele causa aí, causou e tem causado em muitas pessoas a perda do paladar de forma temporária, né, durante aí a questão do vírus, mas tem pessoas que depois da pandemia nunca mais sentiram os alimentos como sentiam antes. Eu tenho visto relatos assim, tá? Eu coloquei essa foto aqui mais a título de curiosidade para vocês, porque esse conceito aqui é um conceito que já está um pouco ultrapassado, mas antigamente acreditava-se que cada região da língua era responsável por um tipo de sabor. Então, por exemplo, a região posterior da língua, onde tem essas papilas aqui, ó, em formato de V, as chamadas papilas valadas. Essa região era considerada a região, ó, letra A aqui, ó, que captava o sabor amargo, tá? Já o sabor ácido e azedo era aqui na região da borda de língua aqui, ó. Região C, região doce, né? Aliás, o salgado aqui na região C e a pontinha da língua era o doce. Esse conceito hoje em dia ele não é mais aceito. Na verdade, o que se sabe hoje em dia é que todas as papilas presentes na língua captam todos os tipos de sabores, tá bom? E você ter sabor de alimento, sabor de doce, amargo, azedo, é muito importante, porque é isso que vai gerar em você a vontade de comer, o prazer em comer, né? A sensibilidade da língua ela é fundamental para o funcionamento aí do seu corpo, tá? Aqui o palato duro, né? Ele tem esse nome porque ele é formado por osso, recoberto por gengiva, mas ali você tem osso, por isso que é chamado de palato duro, tá? Chamado céu da boca ou palato duro.
O palato duro tem essas ranhuras aqui no céu da boca, chamados de RAF palatina, que é essa divisão aqui do céu da boca, mas também é chamado de rugosidades palatinas, né? Então, lá no céu da boca, você tem essas estruturas anatômicas aqui chamadas de rugosidades palatinas. Professor, onde que termina o palato duro e começa o palato mole? Então aqui é o palato duro e o palato mole. Eu vou fazer um desenho aqui para você entender onde termina um e começa o outro, tá? Mais ou menos até aqui, ó, você tem o palato duro, tá? O palato duro seria isso aqui. Aqui, mais ou menos, começa o palato mole, tá? Então aqui palato duro e aqui já começa o palato mole, tá bom? Aqui você tem as amígdalas ou as tonsilas, né? As amígdalas ou tonsilas, que são órgãos importantes aí no sistema de defesa. O Covid-19, ele é um vírus que os primeiros sintomas que uma pessoa apresenta, em geral, é um desconforto na orofaringe, é um desconforto na garganta, né? Aquela tossezinha, aquela garganta raspando. Eu não peguei Covid, espero não pegar, mas as pessoas que pegaram relatam muito esse sintoma, né? Da pessoa sentir um incômodo aqui na garganta. Por quê? Porque o vírus, ele se manifesta, a boca é um dos primeiros órgãos a ser infectados pelo vírus, porque é a porta de entrada para o vírus, tá? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bem quietinhos hoje, eu fico preocupado, tá? Mas professor é um ser preocupado por natureza, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das glândulas salivares. Bom, professor, o que é glândula salivar? A boca, para o funcionamento dela, ela precisa da saliva. A saliva é um órgão, é um líquido, né, que existe dentro da boca, incolor, inodoro, que ele é muito importante para uma série de funções da boca. Nós vimos, inclusive, agora há pouco, que a saliva é importante para o alimento poder ser deglutido, para formar o bolo alimentar. Mas nós vamos ver depois que a saliva tem a ver com a questão da cárie dentária, né? Então, quando uma pessoa tem cárie no dente, até postei essa semana para vocês uma foto muito legal sobre cárie dentária, até a Jennifer comentou que ela achou sensacional. A cárie dentária, ela tem tudo a ver com a questão da saliva. Depois vocês vão ter aula sobre cárie dentária e eu vou explicar isso melhor para vocês. Qual que é a função dessas glândulas salivares? Elas estão espalhadas pela boca. A função delas é elaborar a saliva. Toda e qualquer glândula no corpo humano, elas, as chamadas glândulas exócrinas, né? Exócrinas significa glândulas que excretam, que produzem líquidos, substâncias para o corpo. Então você tem muitas glândulas exócrinas no corpo humano. Então você vai ter lá as glândulas salivares que produzem saliva, você tem a tireoide, que é uma glândula que produz o hormônio T3 e T4. Você vai ter lá o fígado que produz a insulina, tá certo? E você tem outras glândulas aí no corpo humano. Para nós da saúde bucal, né, ASB, TSB, dentista, o que interessa são as glândulas salivares, que é produção de saliva. Uma coisa importante para vocês: todo e qualquer problema de saúde que o paciente venha a ter, que afeta as glândulas salivares, em geral, é uma dor de cabeça para o dentista. Por quê? Quando o paciente produz pouca saliva, né, e existem doenças que causam isso, uma delas é o diabetes, que causa a chamada xerostomia, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Xerostomia. Xe. Não liga pela letra, porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Xerostomia, com X.
Xerostomia é quando o paciente tem xerostomia, que ele está produzindo pouca ou nenhuma saliva. Então, o diabetes, um paciente que está com uma situação de diabetes descompensado, um paciente que está com uma doença diabética um pouco avançada, ele pode ter problemas de parar de produzir glândula, até parar de produzir saliva, é mais raro, mas pode acontecer. Pessoas submetidas à radioterapia, né? Pessoa que tem câncer de boca, ela faz radioterapia na boca, as glândulas param de produzir saliva. Existe uma doença autoimune chamada de síndrome de Sjögren, tá? Eu vou escrever Sjögren aqui, ó. S-J, síndrome de Sjögren, tá? Essa síndrome de Sjögren é uma doença autoimune. Doença autoimune é quando as suas células de defesa, que são os seus linfócitos, eles entendem que as suas células normais são células estranhas. E eles passam a atacar as suas células, tá? Então, doença autoimune é como se o seu organismo tivesse contra você mesmo. Isso vai causar uma série de sinais e sintomas. Pessoas que têm a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, elas têm secura em algumas glândulas. Então, por exemplo, secura nos olhos, porque as glândulas lacrimais não produzem lágrima suficiente, secura na boca, porque as glândulas salivares não produzem saliva de forma correta. No caso das mulheres, vão apresentar problemas de secura na região da vagina, tá? Então, essa síndrome de Sjögren e a xerostomia, a síndrome de Sjögren é uma doença que causa secura na boca, a chamada xerostomia. Então, sempre no consultório que o dentista disser assim para você, esse paciente tem problema de salivação, pode ter certeza que é um paciente que ele vai ter mais cárie dentária do que o normal, ele vai ter mais chance de ter infecção na gengiva, que são as doenças periodontais, mais do que o normal, tá? A saliva é um líquido inodoro que se divide em dois tipos. Não se preocupe com isso. Saliva simpática e parasimpática. Quando parasimpática ativa, mediante a presença da amilase salivar, não se preocupe com isso. A saliva, ela é produzida pela glândula através de uma ação do sistema nervoso central. O sistema nervoso central manda uma informação para a glândula produzir a saliva, tá? As glândulas, elas produzem uma substância, a saliva tem uma substância chamada de amilase salivar. Algumas pessoas chamam de fermento bucal, pitialina, mas o termo mais bacana é amilase salivar. Moçada, o que é amilase salivar? É o seguinte, quando você come amido, alimentos que têm amido, pão, bolacha, macarrão, esses alimentos que têm o amido, ele começa a ser digerido já dentro da boca pela saliva. Olha que interessante. Que são alimentos mais difíceis de ser digeridos. Olha como o organismo é perfeito, né? Então, como na saliva tem amilase salivar, que é uma substância, esses alimentos que têm amido, eles começam a ser metabolizados já na cavidade bucal. A função das glândulas, aglutinar e amolecer os alimentos. A função da saliva, desculpem, aglutinar e amolecer os alimentos, contribuir para a formação do bolo alimentar, quebrar o amido através da amilase salivar, que é fermento. Algumas pessoas chamam a amilase salivar de fermento. E estimular o suco gástrico. Quer dizer, a saliva é fundamental no corpo humano, tá? Professor, do que é composta a saliva? Bom, água, sais minerais, mucina e fermento, que é a pitialina ou a amilase. A saliva tem água, daí a importância do consumo de água. Porque uma pessoa que bebe pouca água, ela vai ter mais chance de produzir menos saliva, tá bom? Moçada, vamos agora à aula de anatomia. Vamos agora entender essas glândulas salivares, aí onde que elas ficam, qual o nome delas e por aí vai. Então vamos lá. A divisão das glândulas salivares. O que vai acontecer? Você vai ter dois tipos de glândulas salivares dentro da boca.
umas muito pequenininhas, que são chamadas... Peraí, tem alguém tentando entrar na aula aqui. Seja bem-vindo aí, quem entrou agora, tá? Professor, sou eu. É que meu celular tá horrível, eu vou entrar pelo notebook. Tá ótimo. Fica Só que outra tranquilo. conta. Fica tranquilo. É... Na boca, você vai ter dois tipos de glândulas. As glândulas salivares menores, que elas são pequenininhas, espalhadas por toda a boca. E as glândulas salivares maiores, que aí elas têm um tamanho maior, por isso que elas se chamam glândulas salivares maiores. E essas glândulas salivares maiores, você vai ter 6 glândulas na boca. São 3 pares, 2 parótidas que ficam aqui. É a glândula da cachumba, tá? Submandibulares, sub significa baixo. Mandibular, lembra da mandíbula? Abaixo da mandíbula, ela fica mais ou menos aqui, ó. E as sublinguais, sub abaixo. Sublingual abaixo da língua. Vamos ver isso. Moçada, olha a parótida aqui, ó. Que linda. Em verde aqui, ó. Glândula parótida. Olha o ducto da parótida. É por onde sai a saliva e vai para dentro da boca. Então, as parótidas são duas. Elas ficam à frente da orelha e um pouquinho mais para baixo, tá? A submandibular, que é essa glândula aqui, são duas, uma de cada lado, bilateral. E a sublingual embaixo da língua. Então, aqui nós temos subparótida, submandibular e sublingual. O que você tem que saber? Quais são as glândulas salivares maiores? São as parótidas, submandibulares e sublinguais. Parótida, aqui, submandibular aqui, sublingual embaixo da língua. Tá? Elas produzem grande quantidade de saliva. Então tá aqui as parótidas, aqui a sublingual, aqui a submandibular. Aqui tá como submaxilar, mas tá errado, tá? O ideal o termo correto é submandibular. Professor, o senhor disse agora há pouco das glândulas salivares menores. Pois é, elas estão espalhadas por toda a cavidade bucal. Ó. São pequenas glândulas aí espalhadas por toda a boca. Também produzem saliva. Então, a saliva é produzida dentro da boca através de glândulas, ou as salivares menores ou as salivares maiores. As salivares menores espalhadas por toda a boca. Salivares, as menores. As maiores são essas daqui, ó, parótida, submandibular e sublingual. Bom, eu deixei na plataforma uma das atividades que eu enviei para vocês, essa daqui, para vocês responderem, tá? Para vocês darem nome para essas estruturas aqui, ó. Lábio superior, palato duro, palato mole, língua e lábio inferior. Depois vocês fazem lá para vocês treinarem, tá? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Bom, vamos falar agora dos dentes, tá? Vamos começar a falar dos dentes. O que são os dentes, professor? Bom, os dentes são órgãos duros de estrutura calcária inseridos nas arcadas alveolares dos maxilares e da mandíbula. Cada dente possui 3 partes: coroa, raiz e colo. Moçada, a gente já viu um pouco isso, né? Os dentes, eles estão inseridos na mandíbula e na maxila. Lembra? Maxila direita, maxila esquerda. Então, os dentes superiores estão inseridos na maxila e os dentes inferiores estão inseridos na mandíbula, tá? Pessoal, os dentes, né? Tanto os dentes superiores nos maxilares, superior e inferior, e os dentes inferiores inseridos na mandíbula. Os dentes, eles têm 3 partes:
coroa, raiz e o colo. A coroa é a parte visível do dente, a gente vai ver isso. A raiz fica dentro do osso. E ali na região da gengiva, você tem o colo, que é como se fosse o pescocinho do dente lá, tá bom? Quais são as funções do dente? Bom, o dente ele vai ter dois tipos de função. As chamadas funções ativa, a função ativa e as chamadas funções passivas. O que é a função ativa do dente? É a mastigação. Os dentes existem para a mastigação. Agora, eles têm outras funções também. Na dicção das palavras, na estética da face, tá certo? Os dentes têm essa função também. Uma pessoa, quando vocês vão ver em consultório, quando o dentista extrai os dentes de uma pessoa, a pessoa começa a ter dificuldade. O paciente, o dentista vai numa consulta lá, o dentista extrai vários dentes das pessoas. Aí o paciente volta, o paciente chega no consultório, né? Para tirar os pontos uma semana depois. O paciente vai falar com você, às vezes você não entende o que ele está falando, se ele tiver sem os dentes, sem uma prótese, por exemplo, porque ele perdeu os dentes. Então, você conheceu a pessoa com os dentes, depois você conhece a pessoa sem os dentes. Aí você vai conversar com ela, às vezes a pessoa fala com você, você não entende, porque ela quase que vai ter que reaprender a falar, né? Tentando, né, Joyce? Acho que ela caiu, tô voltando aqui. Então aqui nós temos um dente para que vocês conheçam, tá? Isso daqui é um dente cortado no meio, tá? Um dente cortado ao meio, para a gente ver as estruturas do dente. Primeiro, vamos olhar aqui, ó. Olhem para cá, ó. Coroa é a parte externa do dente. Essa parte do meio do dente aqui, é o pescocinho do dente que fica entre a coroa e a raiz, nós chamamos de colo do dente. E dentro do osso, nós temos a raiz, tá? Então, por enquanto, guarde isso. Coroa, colo e raiz. Depois a gente vai avançar, nós vamos falar de outras coisas. Então, aqui, ó, a coroa dentária. Aqui a gengiva, aqui a região do colo, tá? E aqui a raiz do dente. Já vou adiantar algumas coisinhas que a gente vai ver mais para frente. O dente lá na coroa, olha para cá, ó. O dente lá na coroa, ele tem uma capa mais externa que dá o branco do dente. É chamado de esmalte dentário. Você já deve ter ouvido falar disso, né? O esmalte dentário. O esmalte dentário é a camada mais externa do dente. Depois, abaixo do esmalte, você tem a chamada dentina, tá? A dentina ela vai lá da raiz até a coroa. E dentro do dente, você tem uma cavidade, um buraquinho chamado de cavidade pulpar. Dentro da cavidade pulpar, você tem a polpa. A polpa é o que dá vitalidade para o dente. É onde o dentista faz o tratamento de canal, exatamente dentro da polpa. E o dente está inserido no osso, chamado de osso alveolar. Através de umas estruturas, aqui dá para ver direitinho, ó, esses fiozinhos aqui, chamados de ligamento periodontal. O dente não fica grudado no osso. O dente, ao redor dele, ele tem uns cordõezinhos que ligam ele até o osso. Isso tem um nome, chama-se ligamento periodontal, tá? Vamos falar um pouquinho das funções dos grupos dentais. Então, nós já vamos começar a falar de nome dos dentes daqui a pouco, mais para frente ou na semana que vem, tá? Mas é o seguinte, ó, olha para esse desenho aqui que vai ficar facinho você entender. Olha para cá, ó. Na boca, nós vamos ter alguns grupos de dentes. Então, aqui na frente, nós vamos aprender que nós temos os dentes anteriores, que são os caninos, que são esses dentes aqui na cor vinho ou rosa, e nós temos na cor azul aqui os incisivos centrais e os incisivos laterais. Os incisivos, tanto os centrais, que são esses dois, como os laterais,
Ó, cor azul, ó, eles fazem a incisão, o corte dos alimentos. Já os caninos, que ficam ao lado, né, dos dentes incisivos, os caninos, eles são mais pontiagudos, tá? Eles têm a função de dilacerar, de rasgar os alimentos. Depois você tem os pré-molares, em amarelo aqui. Primeiro pré-molar, segundo pré-molar. Isso daqui é uma dentição de uma pessoa adulta, tá? É diferente da criança, do bebê, a gente vai ver isso depois. Então, recapitulando, esses 4 dentes da frente são os incisivos centrais e os incisivos laterais. Esses 2 são os centrais, esses 2 aqui são os laterais. Os incisivos, eles têm a função de corte, de prender, de cortar os alimentos. Os caninos têm a função de dilacerar, de rasgar os alimentos. Os pré-molares, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, né? Aqui em amarelo, eles têm a função de amassar, triturar os alimentos. E os últimos dentes da boca, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, têm a função de triturar os alimentos. Então a boca, os dentes incisivos cortam, eles prendem e cortam os alimentos. Os caninos dilaceram, rasgam os alimentos. Os pré-molares, eles amassam e trituram um pouquinho também, tá? Agora, os molares, que são os dentes do fundo, esses dentes em azul aqui, ó, eles trituram os alimentos. Então, é como se os incisivos fossem uma tesoura, os caninos fossem uma pá, os pré-molares fossem um martelo e os molares fossem um triturador aí, alguma coisa assim. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o que acontece em relação aos dentes. Bom, pessoal, nós seres humanos possuímos 2 conjuntos de dentes. Os chamados dentes decíduos ou dentes de leite. Dentes de leite é termo popular. Nós, da área da saúde, você, ASB, quando for se referir ao dentista, use o termo técnico, que são os dentes decíduos, tá? E por que chama decíduo? Porque ele desce, ele é trocado. No lugar dele, depois vem um dente permanente, tá? O termo correto é termo decido. Professor, e por que o dente decido é chamado de dente de leite? Eu acho que tem 2 explicações que eu acho que são interessantes aí. Primeiro, que as pessoas chamam o dente decido de dente de leite porque o dente de leite ele é mais branco que o dente permanente. Então ele tem uma aparência leitosa. Ele tem a cor de leite, aparência leitosa, tá? Uma outra explicação para o dente decido ser chamado de dente de leite é a seguinte: a fase do dente de leite começa quando a criança ainda é um bebê. Com 6 meses, a criança tem lá a erupção dos primeiros dentinhos. E é exatamente a fase do aleitamento, né? Quando a criança faz o uso lá da mamadeira, toma muito leite, né? Quando é bebê, etc. Então as pessoas chamam de os dentes da época do leite. E também chamam porque ele tem a cor leitosa, ele é mais branco que o dente permanente. Mas o termo correto é dente decido. Quando vocês forem conversar com um paciente sobre falar, olha, o seu dente, pode falar para o paciente dente de leite, não tem problema. Quando você for conversar com outro ASB, ou com o TSB, ou com um dentista, use o termo técnico, fala dente decido. Moçada, os dentes decidos, eles surgem dos 6 meses aos 2 anos. São 20 dentes ao todo. Então, eles começam a surgir na cavidade bucal, e aí tem algumas palavrinhas que eu quero que você aprenda, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho, eu vou escrever aqui no cantinho para você. Quais as palavras que eu quero que você aprenda? A primeira é a seguinte: quando um dente nasce, nasce é termo popular. Na verdade, dente não nasce. O dente
erupciona. O dente erupciona. Um dente, ele não cai. Um dente de leite, ele não cai. Quando um dente cai, nós falamos que esse dente... Um dente não cai, ele esfolia, tá? Guarde essas palavrinhas. Dente não nasce, ele erupciona. Dente não cai, ele esfolia. Isso é importante. Então, aos 6 meses, né, o bebê nasce, né, aquela coisa maravilhosa. Quem já teve filho aqui sabe disso. Aquele bebezinho gostosinho no colo ali, que nem aprendeu a andar ainda, né, aquela coisa maravilhosa. Dá trabalho, hein, dá trabalho. O bebezinho, aos 6 meses, vai erupcionar os primeiros dentinhos, né? Os incisivos, né? Aqui inferiores, e aí vão erupcionando. E aí a criança vai nascendo, ela aprende a andar, depois ela aprende a falar. Com 2 anos, a criança vai ter 20 dentes, tá? Que são os dentes decíduos. São 4 incisivos, 2 centrais e 2 laterais, 2 caninos, né, em cada arco, né? Então, aqui na frente, 2 incisivos, são 4 incisivos, 2 centrais, 2 laterais, 2 canininhos, e depois vão nascer 4 molares. 2 molares de um lado, 2 molares do outro. Os últimos dentinhos nós chamamos de molar. Na dentição decídua, não existem pré-molares. Só existem incisivos, caninos e molares. A gente já vai ver isso. Aos 6 anos de idade, a criança está lá, então assim, aos 6 meses começa a erupcionar os dentinhos. Lá com 2 anos, a criança já tem todos os dentinhos descidos. É uma coisa linda. Aos 6 anos, então dos 2 até os 6 anos, não acontece nada na boca, tá? A não ser cárie, né? A molecada tem cárie no dente. Não acontece nada, não erupciona nenhum dente. Só que aos 6 anos, a criança começa a crescer, né? E aí, adivinha o que acontece? Começam a erupcionar os permanentes. Então, a criança, ela tem os dentes descidos e aos 6 anos começam a erupcionar os permanentes. E aí erupciona um dente, esfolia outro. Erupciona um dente, esfolia outro. É o que a gente chama de dentição mista, porque ela vai ter dentes permanentes e dentes descidos simultaneamente. Chega uma hora que todos os descidos vão ter esfoliado e todos os permanentes vão ter erupcionado, mais ou menos aos 12, 13 anos. E aí a criança vai ter todos os permanentes, vai ficar faltando só os dentes do siso, os dois sisos superiores e os 2 sisos inferiores, que vão erupcionar lá com 18, 17, 18, 19 anos, tá? Então, nós temos 3 fases importantes. Nós temos a fase da dentição decídua, que vai dos 6 meses até os 2 anos, que erupcionam todos os dentes. Aos 6 anos, a criança entra na chamada dentição mista. Ela passa a ter simultaneamente os permanentes e os descidos. Esfoliam os descidos e erupcionam permanentes. E aos 12 anos em diante, 13 anos, a criança já tem todos os permanentes, com exceção dos terceiros molares ou dentes do siso, tá? Quais as características dos dentes permanentes? Vamos ver isso daqui, tá? Então agora já está na hora da gente começar a conhecer o nome dos dentes. Os dentes permanentes são... Então aqui nós temos os superiores e aqui nós temos os inferiores, tá? Você vai ter o incisivo central, depois o lateral, o canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Tá bom? Observe que o formato dos dentes permanentes superiores é diferente dos permanentes inferiores. Olha o incisivo central superior. Ele é mais largo do que o incisivo central inferior. O incisivo lateral superior, ele é mais largo que o incisivo lateral inferior. O canino superior também é mais largo do que o canino inferior.
Então, existem diferenças entre os dentes. O que vocês têm que saber? Quais são os dentes permanentes? Incisivos, caninos, pré-molares e molares, tá? Veja que aqui nós temos apenas um dos lados, né? No caso aqui, o superior do lado esquerdo aqui. Mas tudo que você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui, tá? Então agora vamos ver os dentes aí. Os incisivos são os dentes mais anteriores situados nas arcadas. Eles têm a função de corte, são os centrais e os laterais. São esses dentes aqui, ó. Vou fazer algumas setas vermelhas agora para ajudar você. Então, os incisivos, né, são esses dentes aqui, ó. Esses daqui são os incisivos, ó. Tá bom? Os dentes incisivos. Agora eu vou mostrar para vocês os caninos, né? Os caninos são pontiagudos e robustos, estão logo atrás dos incisivos, são 2 por arcadas. Então aqui vamos desenhar aqui, ó, os caninos. E você tem os caninos, tá? Os pré-molares são 2 pares em cada arcada, intermediários entre os caninos e os molares. Eles fragmentam os alimentos. Então, os caninos estão aqui, ó. Opa! Opa, deu ruim aqui. Vou passar a borracha. Os pré-molares estão aqui, ó. Os pré-molares, tá bom? E você vai ter os molares. Podem variar de 2 a 4 pares por arcada. São os dentes mais volumosos e posteriores das arcadas dentárias. Eles trituram os alimentos. Vamos desenhar aqui os molares aqui, ó. Então aqui você tem os molares. Tá bom? Guarde o seguinte, a sequência, ó. Incisivo central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Aliás, se você não quiser entender isso exatamente, só guarde assim, ó. Incisivos, caninos, pré-molares e molares. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, agora nós vamos começar a falar dos nomes dos dentes. Agora nós vamos começar a falar, tá bom? Então, aqui o que nós temos? Nós temos os dentes superiores e aqui nós temos os dentes inferiores, tá? Lembra da maxila? Maxila. Então aqui, ó, olha para mim aqui, ó. É uma foto nesse sentido, assim, ó. Ó, olhando de baixo para cima. Então esse daqui seria o lado esquerdo, maxila esquerda, e essa daqui é maxila direita, tá? Já aqui, esse daqui é o lado direito e esse daqui é o lado esquerdo da mandíbula, tá bom? Aqui você vai ter as maxilas e aqui a mandíbula. Então agora vamos começar a falar, moçada, o nome dos dentes. O nome dos dentes. Então você tem aqui, ó, os incisivos centrais, olhos centrais. Primeiro eu vou falar dos superiores aqui. Incisivo central superior. Esse daqui é o incisivo central direito, incisivo lá. Tem alguém tentando entrar aqui. Gabriel, acho que ele perdeu a hora da aula. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Não tem problema não. Então aqui nós temos os incisivos centrais, direito e esquerdo. Olha os incisivos centrais aqui. Os laterais. Aí depois nós vamos ter canino, canino direito, canino esquerdo,
primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Tá bom? Tudo que acontece de um lado, acontece do outro. A dentição permanente completa superior, ela vai ter 16 dentes, tá? 2 incisivos centrais, 2 laterais, 2 caninos, 2 primeiros premolares, 2 segundos premolares, 2 primeiros molares, 2 segundos molares e 2 terceiros molares. Tudo bem? O que acontece no arco superior, a sequência é a mesma. A única coisa que vai mudar é a forma, a anatomia do dente, né? A forma do dente. Os dentes inferiores são bem diferentes dos superiores, mas o nome só vai mudar se um é superior ou o outro é inferior. E a sequência é a mesma. Ó. Incisivo central, lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. A sequência é, então, central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Tá bom? Os dentes permanentes, superiores e inferiores. Agora nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, para a gente dar uma treinada nisso daqui. Então, aqui nós temos os dentes do lado esquerdo e aqui nós temos os dentes do lado direito. Aqui os dentes do lado esquerdo, direito, e aqui os dentes do lado esquerdo. Esses daqui são os dentes superiores e esses daqui são os dentes inferiores. Eu quero que você agora me ajude. Eu vou apontar um dente e você vai me falar o nome completo dele. Eu vou começar a brincadeira, tá? Então esse daqui, ó, presta atenção. Ele é o incisivo central superior esquerdo. Esse daqui, ó, incisivo central superior esquerdo. Esse daqui, incisivo lateral superior esquerdo. E esse dente aqui, qual que é? Me ajuda aí. Abre. Canino superior esquerdo. Isso, canino superior esquerdo. E esse aqui? Primeiro premolar superior esquerdo. Primeiro premolar superior esquerdo. E esse daqui? Segundo premolar superior esquerdo. Segundo premolar superior esquerdo. Esse daqui? Primeiro molar superior esquerdo. Primeiro molar superior esquerdo. E esse daqui? Segundo molar superior esquerdo. Segundo molar, Segundo molar superior esquerdo. Olha o dente do siso aqui, ó. Qual que é esse aqui? Terceiro molar. Terceiro molar superior esquerdo. terceiro molar. Tá bom? Então, quando a gente dá um nome para um dente, a gente tem que falar qual o dente, o nome dele, se é superior ou inferior, ou se é direito ou esquerdo. Combinado? Então, agora a brincadeira vai ficar séria. Eu vou apontar um dente, você tem que me falar o nome completo dele. Aí vocês vão falando, aí vai virar uma salada aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas não tem problema, tá bom? Esse dente Se eu aqui. falar que vai dar para ouvir a televisão. Não tem problema. Que dente que é esse aqui, ó? Segundo premolar superior direito, né? Isso, segundo premolar superior direito. Esse dente aqui. Que dente que é esse aqui? Nossa. É o incisivo central direito superior. Incisivo central, o quê? Superior direito. Superior direito. Professor, mas ele está do meu lado esquerdo. O que vale é o lado do paciente, lembra disso?
Então agora eu vou fazer toda a sequência aqui junto de vocês. Que dente que é esse aqui? É o incisivo central superior direito. Incisivo central superior direito. Esse daqui. É o incisivo lateral superior direito. Incisivo lateral superior direito. Esse daqui. É canino superior direito. Canino superior direito. Esse daqui. Primeiro premolar superior direito. Primeiro premolar superior direito. Esse daqui. Segundo premolar superior direito. Segundo premolar superior direito. Esse daqui. É o Primeiro molar superior direito. Primeiro molar Terceiro superior premolar. direito. Esse daqui. Segundo molar superior direito. E esse daqui. O terceiro molar superior direito. Terceiro molar superior direito. Então a gente falou de todos os dentes superiores. Vamos para os dentes inferiores agora. Cuidado, hein? Eu quero que você me fale o nome desse dente aqui, ó. Putz. Incisivo central inferior direito. Perfeito. Incisivo central inferior direito. E esse daqui? Incisivo lateral inferior direito. Incisivo lateral inferior direito. E esse daqui? Canino inferior direito. Canino inferior direito. E esse daqui? Primeiro premolar. Primeiro premolar inferior direito. E esse daqui? É o segundo premolar. Segundo premolar inferior direito. Esse daqui? Molar Primeiro inferior molar. direito. Primeiro molar inferior direito. E esse daqui? Segundo molar inferior direito. Segundo molar inferior direito. E por último? Terceiro molar inferior direito. Pessoal, tudo bem aí? Deu para ter uma ideia aí em relação ao nome dos dentes permanentes? Sim. Deu sim. Tudo bem, deu sim. Não é difícil, né? Não é. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber isso daí. Característica dos dentes decíduos. Nós falamos dos permanentes, agora vamos falar dos decíduos. Pessoal, os dentes decíduos, a dentição permanente completa, quantos dentes ela tinha mesmo? 32. 32 dentes. Tem até uma música dos Titãs que se chama 32 Dentes. Depois vocês dão uma olhadinha no Spotify aí, no YouTube. Tem uma música do YouTube dos Titãs que chama 32 Dentes, né? A dentição permanente completa tem 32 dentes. Porém, a dentição decídua, que é a primeira, são menos dentes, são 20 dentes só, tá? E quais são esses dentes, professor? Cuidado para vocês não confundirem com o permanente. A dentição decídua, você vai ter um central, um lateral, depois vai vir um canininho. Eu gosto de falar tudo no diminutivo quando eu falo do decíduo. Você vai ter um incisivinho central, um incisivinho lateral, um canininho. Cuidado agora. Depois do canino, na dentição permanente, você tem os pré-molares. Na dentição decídua, não. Depois do canino, vai vir o primeiro molar decíduo e depois o segundo molar decíduo. Na dentição decídua, não há pré-molares. Então, depois do canino decíduo, é molar decíduo e segundo molar decíduo. Só que não é o mesmo molar do permanente. É um dente que veio muito antes, tá? A dentição decídua é a primeira dentição. A dentição permanente é a segunda dentição. Então, vem uma dentição, ela esfolia e depois vem a permanente. A primeira dentição é central, lateral, canino. Cuidado agora. Primeiro molar, segundo molar. Não tem pré-molares na dentição decídua. Então, os incisivos são 4 dentes mais anteriores situados nas arcadas, função de corte, a mesma coisa. Os caninos, eles são pontiagudos e robustos, estão logo atrás dos incisivos, são 2 por arcada. E aí já vem os molares, não tem pré-molar na dentição decídua. São 4 pares por arcada, são 2 molares, 4 molares superiores, 4 molares inferiores, tá?
Então, a dentição decídua, ela tem 20 dentes. Ela vai ter 4 incisivos, 4 caninos e ela vai ter 8 molares, tá? Ao todo, somando isso daí, ou melhor, ela vai ter 2 incisivos, 2 caninos, desculpa, 2 incisivos centrais superiores, 2 incisivos laterais superiores, 2 caninos, 2 primeiros molares e 2 segundos molares. 10. Na região inferior, 2 centrais, 2 laterais, 2 caninos, 2 molares, 2 primeiros molares, 2 segundos molares. 10. 10 mais 10, 20. Tá bom? Pessoal, vocês entenderam a diferença de dente decíduo permanente, que o decíduo vem primeiro, depois vem o permanente, que o dente decíduo tem 20, o permanente tem 32. Ficou claro isso para vocês? Ficou Sim. claro. Ficou claro, tá bom. Bom, essa foto aqui eu gosto bastante dela. Por quê? Ela parece que está meio poluída, com muita informação, mas por que eu gosto de colocar ela? Porque aqui a gente vê branquinho, aqui, ó, os dentes da criança, os dentes decíduos. Olha olha o incisivo central superior decíduo, o incisivo lateral superior decíduo, o canininho decíduo. Cuidado agora. Primeiro molar decíduo, segundo molar decíduo. E olha o que tem lá dentro esperando para erupcionar. Os permanentes. E vocês estão vendo aqui, a gente chama de germe. O germe, a sementinha, né? O germe do permanente. E aqui tem o nome do germe, já para a gente saber. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Aqui é o incisivo central decíduo, certo? Olha quem está só esperando a hora de erupcionar. O incisivo central superior permanente. Então, no lugar do incisivo decíduo, erupciona um incisivo permanente. Depois a gente vai aprender a época, a idade, não se preocupe com isso. No lugar do incisivo lateral decíduo, olha quem está só esperando a hora dele. O incisivo lateral permanente, mais ou menos quando a criança tem 8 anos de idade. Tá? O canino decíduo, olha quem está só esperando a hora. O canino superior, que erupciona quando a criança tem mais ou menos entre 11 e 12 anos. Cuidado agora. Olha o molarzinho decíduo aqui. Olha quem está só esperando para nascer. O primeiro pré-molar. Ah, professor, então quer dizer que quando o molar decíduo esfolia, no lugar dele nasce o pré-molar? Exatamente. No lugar do primeiro pré-molar, no lugar do primeiro molar decíduo, erupciona o primeiro pré-molar permanente. No lugar do segundo molar decíduo, erupciona o segundo pré-molar permanente. E aí você deve estar se perguntando, professor, e cadê os molares permanentes? Eles vão erupcionar aqui, ó, aqui atrás. Tá? Então a boquinha da criança vai crescendo e os molares permanentes, o primeiro, o segundo e o terceiro, vão erupcionar atrás dos molares decíduos. Tá bom? Mas depois a gente vai ver isso com mais calma aqui. Essa foto ela é muito legal, porque aqui nós temos os dentes decíduos, aqui em branco, e os dentes permanentes em cinza. Então, olha o central decíduo, vem o central permanente. O lateral decíduo, vem o lateral permanente. Aliás, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó, com vocês. Eu gosto tanto dessa foto, eu vou fazer o seguinte. Salvar como imagem. Vou colocar aqui, ó, dentes. Salvar na área de trabalho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou conectar o WhatsApp de vocês. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. É assim que ele fala.
Vamos botar isso agora para vocês. Para você dormir com essa foto. Para você colocar de descanso de tela do seu celular. Para você mandar para o seu namorado, para sua namorada. Professor Rogério que mandou. Pode falar que fui eu que mandei essa foto, tá? Carregar o WhatsApp aqui. Vocês vão ler minhas mensagens agora. Acabou minha Vou privacidade. mostrar pro meu pai, ele tá aqui do meu lado. Mostra para ele. Mostra para ele. Acabou a minha privacidade, viu? Meu Deus do céu. Estou expondo a minha vida aqui para vocês. Ainda bem que eu não faço nada de errado. Ainda bem. Dá bem, né, Gabriel? Bora. É que eu gosto tanto dessa foto que eu sou muito. Pronto, mandei para vocês, tá? Já mandei. Eu gosto tanto dessa foto que eu adoro mandar ela para meus alunos, tá? Ela é muito legal. E aqui já tem o número dos dentes também, mas depois a gente vai estudar o número dos dentes. Olha que legal aqui, ó, os pré-molares, ó. Olha o molar descido, primeiro molar descido, segundo molar descido. Olha onde que os pré-molares nascem, ó. No lugar dos molares descidos, tá? Chegou bem a foto aí? Aqui chegou. Chegou, né? Chegou bem. Eu adoro essa foto, adoro, adoro, adoro. Vamos contar? Ó, aqui tem 16, aqui tem 16, 32. Aqui tem 10 e aqui tem 10, 20. Então dá para ver a diferença também dos dentes e por aí vai, tá? Vamos assistir um videozinho sobre essa brincadeira toda aí? A aula de hoje tá legal, não tá? A gente tá aprendendo umas coisas legais hoje, né? Eu tô achando da hora, por mais que eu cheguei atrasado. Tá bem interessante. Tá boa. Eu também cheguei atrasada, mas tá bacana. Eu tô adorando. Peraí. Deixa eu copiar esse link do YouTube. Deixa eu colocar aqui. Vamos assistir um videozinho. Vamos lá. Produto destinado a adultos. Pessoal, esse vídeo tem 3 minutos, tá? É um vídeo sobre erupção dos dentes, sobre tecido permanente. Eu vou desligar a minha câmera e o meu microfone para não travar o vídeo, tá? Todos os dentes descidos já completaram. Os dentes descidos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como de leite, é pouco a pouco substituída pela dentição permanente. Na dentição decídua, temos os incisivos, que servem para cortar os alimentos e são compostos por 8 dentes. Mais tarde, eles serão substituídos pelos incisivos permanentes. Os caninos servem para rasgar e furar os alimentos e são compostos por 4 dentes, que serão substituídos pelos caninos permanentes. Os molares servem para amassar ou triturar os alimentos e são compostos por 8 dentes, que serão substituídos mais tarde pelos pré-molares. Nesta ilustração, podemos visualizar a formação do dente permanente entre as raízes dos dentes descidos e próximo à raiz dos dentes anteriores descidos. Os germes dos molares permanentes se desenvolvem atrás do último molar de leite. Em geral, aos 3 anos de idade, todos os dentes descidos já completaram o seu aparecimento na boca.
O dente de leite é semelhante ao permanente e tem esse nome por conta da sua coloração mais branca. É composto por uma camada externa de esmalte, uma interna de dentina e pela polpa dental no centro. Cada uma dessas camadas ajuda na proteção do dente e em sua manutenção na cavidade oral e permitem que os dentes de leite mantenham o espaço para a chegada dos permanentes. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Everybody clapping their hands, everybody playing in the band, moving and a grooving, shaking and a loving. Happy people all over the land. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Jump up, it's a good day, it's a good day, good day. Jump up, it's a... Muito bem, muito bem. Esse vídeo é bem legal, né? Dá pra gente ter uma visão legal aí das coisas aí. Bom, eu deixei na plataforma e mandei por WhatsApp para vocês essa atividade aqui também. Então eu criei uma nuvem de palavras. Tá muito na moda essa coisa da nuvem de palavras, tá? Tem um monte de palavras de coisas que a gente estudou na aula de hoje, tá? Então eu gostaria que vocês localizassem na nuvem as palavras referente à aula e com elas vocês esquematizassem uma boca, identificando as estruturas. Fotografe e poste no formulário da plataforma. Então eu quero que vocês peguem essas palavras e localizem as palavras nessa nuvem, façam uma lista de palavras. Depois eu quero que você pegue essas palavras, olhe os slides da aula e você desenhe uma boca, do seu jeito, da sua melhor forma. E eu quero que você coloque umas setas indicando as estruturas da boca. Isso vai ser uma forma muito legal de você memorizar as estruturas da boca. Tá bom? Dentro de cada um no seu tempo, cada um na sua possibilidade. Tá? Sem cobrança, sem estresse. A turma de vocês, vocês fazem as atividades. Eu acho muito legal isso daí. Eu mando, vocês fazem aí. Tá? Vocês estão de parabéns. Muito legal. Continuem fazendo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? A minha proposta é que a gente pare por aqui hoje, tá? Que a gente continue na semana que vem lá presencial, na BO, e a gente vai discutir anatomia dentária de forma presencial, tá? Queria perguntar se ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje. Foi tudo bem?